Estamos dando início ao segundo prêmio Beth Lobo de Direitos da Mulher e Direitos Humanos, 11 de março de 2013. Nós vamos fazer, depois eu vou anunciar todas as personalidades, todos os nossos convidados, mas inicialmente nós vamos fazer a composição da mesa com os representantes ou com as próprias homenageadas dessa cerimônia. Eu vou fazer rigorosamente um roteiro e a primeira pessoa da lista das homenageadas é a deputada Zuleika D'Alembert, ou Zuleika Alembert. Tem alguma pessoa familiar ou representante da Zuleika Alembert para vir compor a mesa? Ainda não chegou. A segunda pessoa, que representa aqui a companheira Márcia Mafra, é a Ludmila Frateschi. Pode vir para a mesa, por favor, Ludmila. A terceira pessoa, representando, não vou falar ministra, vou falar companheira, Eleonora Minicucci, é a Tatal Godinho. Tatal, vem para a mesa. Está aqui, Tatal. A quarta pessoa, uma pessoa muito querida de todos nós, obrigado, Tatal, é a Clara Scharf. A Clara é homenageada e se autorrepresenta. A quarta homenageada é a Dona Eusita Santa Cruz. Quem vai representá-la é nada mais, nada menos que a nossa companheira Rosalina Santa Cruz. Senta lá. Boa noite. A outra homenageada é Nailda Martins da Silva, viúva, companheiro Virgílio Gomes da Silva. A próxima homenageada são duas. É a própria Isaura Coqueiro e a Damares de Lucena. A Isaura Coqueiro. Vivian, ajuda aqui, por favor.
antes de completar a composição da mesa, eu queria pedir para a deputada Alessi Brandão ficar comigo aqui, ajudando na condução dos trabalhos. Alessi Brandão. Ótimo. Melhor. Vamos continuar. Próxima homenageada é Dona Eunice Paiva, companheira de Rubens Paiva. Ainda não chegou nenhum representante da família, sem prejuízo da homenagem. Depois eu queria convidar a Pedrina de Carvalho. Pedrina, está aí? Pedrina. Pedrina de Carvalho. E, finalmente, queria convidar a filha da Soledad Barret Wiedemann, a companheira Nascendi Barret de Araújo. Isso. Bom, feita essa da composição, Acendi, a Tatal está pedindo para você sentar à frente. Fica aqui, né, Acendi? A Tatal é a casa. Bom, agora vamos começar a cerimônia? Vocês começam? Vivian, com a palavra. Me esqueci, espera um pouquinho. Antes de iniciar, vamos anunciar nossos queridos convidados. Companheiro José Genuíno Neto. Companheiro Cândido. Companheira secretária de Mulheres do município de São Paulo, Denise Mota Dal. Bom, aí oiô, todo mundo está aí. Aí a gente vai, mas eu queria pedir para o Genuíno, o Vicente e a Denise ficarem aqui ao lado, aqui na frente, ao lado. Tudo bem, tá bom, Genuíno. Cadê a Denise? Eu não vi a Denise aqui. Denise Mota Dal, não está aí? A Denise, secretária de Mulheres? Tudo bem, vamos lá, continua. Vamos lá. Vivian, com a palavra, toca. Som. Bom, boa noite a todos e todas. Sou Vivian Mendes, sou assessora da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva. Queria começar lendo uma poesia que chama A Essas e Tantas Outras. Elas que se embrenharam na mata dentro e se negaram aos colonizadores, e as que colaboraram com eles. Essas que embarcaram ainda crianças e as que ultrapassaram os limites da chegada. Essas que levaram chibatadas e marcas de ferro quente, e as que se revoltaram e fundaram quilombos. Essas que vieram embaladas por sonhos e as que atravessaram nos porões da escuridão. Essas que geraram filhas e filhos e as que nunca pariram. Essas que acenderam todas as espécies de velas e as que arderam nas fogueiras. Essas que lutaram com armas e as que combateram sem elas. Essas que cantaram, dançaram, pintaram e bordaram e as que só criaram empecilhos. Essas que escreveram e traduziram seus sentimentos
e as que nem mesmo assinavam o nome. Essas que clamaram por conhecimento e escolas, e as que derrubaram os muros com os dedos. Essas que trabalharam nos escritórios e fábricas, e as que empurraram as enxadas nos campos. Essas que ocuparam ruas e praças, e as que ficaram em casa. Essas que quiseram se tornar cidadãs, e as que imaginaram todas votando. Essas que assumiram os lugares até então proibidos, e as que elegeram as outras. Essas que cuidaram e trataram dos diferentes males, e as que adoeceram por eles. Essas que alimentaram e aplacaram os vários tipos de fome, e aquelas que arrumaram a mesa. Essas que atenderam, datilografaram e secretariaram, e aquelas que lavaram e passaram sem conseguir atenção. Essas que se doutoraram e ensinaram, e as que aprenderam com a vida. Essas que nadaram, correram e pularam, e as que sustentaram a partida. Essas que não se comportaram bem e amaram de todas as maneiras, e as que fizeram sem pedir licença. Essas que desafiaram o coro do destino, e as que com isso abriram as alas e as asas. Essas que ficaram de fora e aquelas que ainda virão. Essas e tantas outras que existiram dentro da gente, e as que viveram por nós. Fernanda Pompeu, Érico Vital Brasil e Chuma Chumaí, publicado no Dicionário Mulheres do Brasil, em 2000. Thaís Barreto. Boa noite a todos. Eu vou ler aqui uma pequena biografia da Elizabeth Lobo, conhecida por Beth Lobo. Militante feminista e sindical, Beth Lobo inovou, desde o início dos anos 1980, as pesquisas sobre gênero e trabalho no Brasil, dedicando-se ao ensino e à pesquisa nessa área a partir de 1982, no corpo docente do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, USP. Ela conceitualizou, a partir das práticas operárias da região do ABC paulista, a divisão do trabalho entre homens e mulheres e teve intenso intercâmbio intelectual com pesquisadoras da Europa, dos Estados Unidos e do Canadá. Atuou nos movimentos feministas do Brasil e da França, defendendo o feminismo de classe e defendia um mundo sem opressão de classe e gênero. Ela propôs a introdução do conceito de gênero nas categorias classe social e trabalho. Participou do movimento de resistência à ditadura militar no Brasil, viveu no exílio no Chile e na França. Foi uma das responsáveis pela criação do PT no Brasil e defendeu desde o início que o partido incorporasse o feminismo e suas bandeiras políticas e programas. Escreveu e falou e defendeu a participação das mulheres no partido e na sociedade. Aliou a perspectiva feminista e trabalho teórico com suas precursoras, Eliette Safiotti e Eva Alterman Bley, o que fizeram. Estaria de acordo, certamente, com a afirmação da filósofa francesa Elsa Dorlin, de que o sexo é, antes de mais nada, político. Por isso, a problemática da dominação entre os sexos e suas consequências sempre foi central na sociologia do trabalho, na qual contribuiu, de maneira original, na estrutura e desenvolvimento do Brasil. Sua morte prematura, em março de 1991, aos 47 anos, impediu a realização de novas pesquisas, novas teorizações e intercâmbios, mas a disseminação de suas ideias se deu por colegas e discípulas, doutorandas e estudantes, como também pelas sindicalistas e militantes políticas com quem conviveu e trabalhou no dia a dia. Entre as especialistas da questão de gênero no Brasil, foi uma das primeiras a analisar o difícil acesso das mulheres aos postos de comando, sobretudo no campo político e sindical. A atualidade das reflexões de Beth Lobo, como era carinhosamente chamada,
se evidencia quando se compara o princípio de não hierarquização das diferenças, dos objetivos estratégicos, do principal e do secundário, às teorias consubstancialidade de Daniel Kergoat ou da interseccionalidade de Kimberlé Crenshaw. Relações de classe, sexo e raça estão imbricados e são indissociáveis. Nos seus estudos, privilegiou a questão da subjetividade e da intersubjetividade, um tema marcante de pesquisas recentes sobre as formas de gestão do trabalho e das relações sociais de gênero. Foi biógrafa de Emma Goldman, feminista histórica, anarquista e judia. Sob ela escreveu: em Emma Goldman, no princípio, estava um desejo de justiça, de amor e liberdade. Foi esse desejo que ela viveu e serviu, sempre recusando-se a submetê-lo a regras de eficácia ou de lógica. Por isso, lutou pela felicidade, pela igualdade social, pelo direito à liberdade, pela beleza das flores e cores, pelo prazer e pelo amor, sem estabelecer hierarquias. Imagino que isso signifique ser radical. Recusar etapas, objetivos ambíguos, meias palavras. Recusar a servidão sob qualquer de suas formas, porque era uma radical, não existe em Emma oposição entre vida e obra. Ambas se confundem, coincidem, o engajamento nas lutas sociais e os sonhos de felicidade. Esse trecho está em Emma, A Vida como Revolução, de 1983. A Cida Lobo preparou com Cícero um poema, uma música para fazer homenagem a Beth Lobo. Cida. Tudo pronto? Denise, nós tínhamos anunciado a sua presença e agora chegou a nossa professora, a nossa querida companheira Soraya Ismail, reitora da Unifesp. Denise, Soraya. Cida Lobo. Que passe o tempo da tortura, que venha o tempo da doçura, em tortas de maçã, cerejas no bolo, frutas no pé, espalhadas pelo chão. Que passe o tempo da tortura, que venha o tempo da doçura, em tortas de maçã, cerejas no bolo, frutas no pé, espalhadas pelo chão. Que passe logo o tempo da amargura, que venham jornadas sucessivas de aventura. Passa tempo, tempo passa, que venha o tempo massa, faz com que aconteça tudo que se faça.
deixe em estado de graça. Tempo que nos faça sorrir, tempo que nos faça cantar, tempo que nos deixe viver em paz. Que passe o tempo da tortura, que venha o tempo da doçura, em tortas de maçã, cerejas no bolo, frutas no pé, espalhadas pelo chão. Que passe o tempo da tortura, que venha o tempo da doçura, em tortas de maçã, cerejas no bolo, frutas no pé, espalhadas pelo chão. Que passe logo o tempo da amargura, que venham jornadas sucessivas de aventura. Passa tempo, tempo passa, que venha o tempo massa, faz com que aconteça tudo que se faça. Tempo que nos deixe em estado de graça, tempo que nos faça sorrir, tempo que nos faça cantar, tempo que nos deixe viver em paz. Muito obrigada, gente. Obrigado. Essa canção se chama Passatempo, é uma canção nossa, em parceria com um amigo, Antônio Ronaldo. E diz tudo, né? Que passe toda coisa ruim. É uma canção muito otimista que serve para esse momento de agora. Dá um microfone sem fio. Bom, a nossa primeira homenageada é Zuleika Alambert, uma comunista, uma militante do Partido Comunista. Nada melhor do que fazer a leitura do memorial Zuleika Alambert do que a nossa companheira do Partido Comunista do Brasil, deputada Leci Brandão. Alô, obrigada. Bom, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Que Deus abençoe, ilumine e proteja todas as mulheres e os homens que estão aqui. Eu só quero justificar o meu atraso, porque essa Semana da Mulher eu sou uma só para atender todo mundo e eu estou dando meu jeitinho. Eu falei para o Adriano que eu chegaria. Eu vou estar só sentada, porque eu estou com um probleminha de coluna aqui muito sério, mas por isso que eu estou sentada. Eu deveria estar de pé. Zuleika Alambert. Zuleika Alambert nasceu em Santos, estado de São Paulo, em 23 de dezembro de 1922. Faleceu no Rio de Janeiro, em 27 de dezembro de 2012. Aos 20 anos, começou a participar da vida política do país. Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil teve navios brasileiros bombardeados no Atlântico Sul em 1942. Este episódio levou parcelas expressivas da população a se opor ao nazismo, acusado dos naufrágios, e também ao Estado ditatorial getulista, conhecido como a ditadura do Estado Novo. A mobilização de setores democráticos reivindicava a libertação dos presos políticos e o rompimento das relações diplomáticas com a Alemanha, Itália e Japão. Esta luta foi ganhando a sociedade brasileira
e Zuleika integrou-se a este movimento na cidade de Santos. Assim, ela participou como apoio da primeira greve portuária com o objetivo de impedir a chegada de mercadorias espanholas, já que a Espanha, aliada da Alemanha, vivia sob a ditadura do general Franco. A sua participação fez dela uma destacada liderança, o que a projetou na cidade santista. Aos 24 anos, Zuleika Lambert assumia na Assembleia Legislativa de São Paulo uma cadeira de deputada estadual, eleita principalmente pelos portuários, em 1947, tornando-se a primeira mulher deputada comunista do país. O que não durou muito. Em 1948, a jovem santista formada em ciências contábeis foi cassada. Seu partido, o PCB, fora colocado na ilegalidade. Seu mandato foi extinto em 12 de janeiro de 1948, com base na Lei Federal número 211, de 7 de janeiro de 1948, que cassou o registro do PCdoB. Neste breve tempo em que esteve no Legislativo, apresentou 2 projetos significativos. Um, propondo um abono de Natal, que seria o embrião do futuro 13º salário, e o outro defendendo salários iguais para mulheres e homens. Destacou-se como oradora, tanto no parlamento como nos diversos movimentos sociais, nos quais se integrou numa perspectiva de alcançar a justiça social, a igualdade e a democracia. Foi colaboradora do jornal Comunista para as Mulheres. Em 1950, passou a ter destaque na luta pela soberania nacional e pelo Estado de Direito. De 51 a 54, foi secretária-geral da Juventude Comunista. Defendeu campanhas pelo monopólio estatal do petróleo e pelas reformas de base. Defendeu de forma incansável a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Participou ativamente de campanhas pela alfabetização de adultos. No início dos anos 60, atuou junto ao Centro Popular de Cultura da UNE. Em 64, com o golpe militar, Zuleika teve sua casa invadida e depredada por agentes do Exército. Refugiou-se na Embaixada do México, de lá para Budapeste, Hungria, onde se integrou à campanha pelo fim da guerra contra o povo vietnamita. Em 1971, exilou-se no Chile, onde participou dos movimentos de defesa do Allende e seu governo. Em 1974, com a proteção da ONU, Organização das Nações Unidas, Zuleika vai para Paris, sendo uma das principais organizadoras do Comitê de Mulheres Brasileiras no Exterior. Voltou para o Brasil em 79, com a anistia, no PCB, e como membro do órgão máximo do seu partido, o Comitê Central, fez uma proposta para a elaboração de uma política específica para as mulheres, aprovada pelo PCB em 1980, o que tornou este partido o grupo político pioneiro na definição de uma ação política pela cidadania feminina. Em 83, deixou o PCB e passou a se dedicar inteiramente à causa das mulheres. Participou de forma significativa na criação do primeiro órgão estatal do Brasil, para tratar de políticas públicas para as mulheres, que foi o Conselho Estadual da Condição Feminina do Estado de São Paulo, criado em 83 no governo Montoro. Por sua atividade política e feminista, recebeu o título de cidadã paulistana em 1983 e 86 e do Movimento de Mulheres, o título de feminista histórica. Será sempre lembrada por sua dedicação ao trabalho de difundir a luta das mulheres em nosso país. Esta foi Zuleika Lambert. Muito obrigada, professora Melinha, pela aula que você nos deu. Nós preparamos uma homenagem à Zuleika, que a Alessi Brandão vai integrar a companheira Thelma de Souza, amiga de Zuleika, seu pai, militante comunista, estivador de Santos, amigo e militante com a Zuleika. Alessi, entrega esse pergaminho para a Thelma como deputada santista, companheira da Zuleika. Então,
Bom, primeiro, boa noite a todos. Boa noite em nome do meu querido deputado Adriano Diogo, deputada Alessi, cumprimentar todos vocês que aqui estão, mulheres maravilhosas que aqui estão recebendo esse prêmio, simbolicamente na minha querida Clara Scharf, se ela permitir, e dizer que lá em Santos, a gente tem uma sala na nova Câmara que leva justamente o nome de Zuleika Lambert. E eu vou levar este maravilhoso diploma, que é símbolo de uma geração onde nós mulheres não tínhamos, nossa senhora, não tínhamos nem direito, olá, Tatá, de respirar. Essa mulher existia na minha cidade, um partido que acabou indo para a clandestinidade, e a luta por igualdade entre os gêneros, coisa que, se é difícil ainda hoje, a nossa luta é contínua, naquela época era inimaginável. Então, eu levo com orgulho este diploma, e eu espero que a Zuleika dê uma salva de palmas para nós e a continuidade da luta, que é nossa, mas que começou, entre outras mulheres, com ela. Muitíssimo obrigada. Vamos lá. Segurando a emoção. Agora, nossa homenageada vai ser a Márcia Mafra. Quem está aqui para receber e fazer uma saudação é sua filha, bonita como ela, Ludmila Frateschi. Quem leu o memorial da Márcia Mafra? A própria Ludmila vai ler? Não? A Rita Cifai? Rita Cifai. Companheira Rita vai ler o memorial Márcia Mafra. Márcia Mafra. Nasceu em 26 de agosto de 1947. Socióloga, ex-presa política, militou na organização de esquerda Ação Libertadora Nacional, ALN. Foi presa no início da década de 1970, ficando presa durante 3 anos. Fez parte do grupo que fundou o Partido dos Trabalhadores, PT. Foi assessora da ministra Dilma, tanto no Ministério de Minas e Energia, como na Casa Civil, onde fazia estudos sobre o impacto socioeconômico de grandes obras de engenharia e infraestrutura, como o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Márcia faleceu em 26 de junho de 2011. Rita vai entregar funcionando? Tá. Queria primeiro agradecer a honra de representar minha mãe, agradecer a Rita, agradecer o Adriano e a todas as autoridades aqui presentes. Na semana passada, eu estava assistindo uma entrevista que a minha mãe deu para a Janaína Teles, para o projeto de pesquisa que ela faz na USP. Uma entrevista de 5 horas, super longa, e eu recebi essa entrevista quando a minha mãe faleceu, há 1 ano e meio atrás, e não tinha tido coragem de assistir ainda. E
E aí o convite para esse prêmio, para receber essa homenagem, me incentivou a assistir. E aí ela diz no final que a trajetória política dela teve um marco na vida dela muito positivo. Positivo porque ensinou ela a ser mais inteligente, porque evitou que ela se tornasse uma pessoa babaca, e acho que as pessoas que conhecem ela entendem bem o que ela quer dizer com isso. Fez com que ela desenvolvesse uma grande capacidade de negociação, que foi uma coisa importante para ela na atuação nos ministérios, mas foi uma coisa importante para ela ao longo da vida, e ela diz que se tornou uma pessoa mais tolerante com isso. E fez com que ela acumulasse grandes amigos, muitos deles estão aqui hoje. Eu acho que ela estaria muito feliz de ver que essa trajetória e essas conquistas estão sendo reconhecidas aqui, ao lado de pessoas tão importantes e com histórias de tanto peso. E eu, como sempre, estou muito orgulhosa. É isso que eu queria dizer. Próxima é a companheira Eleonora Minicucci. Eleonora estava vindo para São Paulo, aí ela foi chamada de emergência e voltou para Brasília. A Juliana Cardoso vai ler o memorial da Eleonora Minicucci. Eu queria antes chamar a Tatal para receber aqui comigo o prêmio. E dizer que Eleonora Minicucci de Oliveira, socióloga e feminista, atual ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres e professora titular em Saúde Coletiva da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Foi militante da organização de esquerda do Partido Operário Comunista. Presa em 1971, passou quase 3 anos na cadeia. Como pesquisadora da Unifesp, publicou artigos e estudos sobre os temas críticos das condições das mulheres nos campos de saúde, violência e trabalho. Sua trajetória acadêmica é marcada por uma participação em conselhos e comissões e por consultorias em políticas públicas e direitos das mulheres. E aí eu queria, aqui, junto com o Adriano, entregar a homenagem. Vivian? A Tatal vai receber pela ministra. Tatal, a Eleonora mandou um texto, né? Você poderia... Então, a Eleonora me pediu de emergência que a representasse. Eu, inclusive, disse para o Adriano que ela ficou muito honrada e emocionada quando recebeu o convite. E imediatamente disse, como ainda é um prêmio Bete Lobo, a Tatal e a Vera vão junto comigo. E, no final das contas, fiquei só eu. Então, eu espero não decepcionar vocês, recebendo em nome da ministra Eleonora, e dizer para vocês que a ministra Eleonora faz parte dessa geração de mulheres jovens que entregaram vários anos nessa militância política de uma forma jovem, apaixonada e decidida, e que são responsáveis, em parte, como vários de outros nós aqui, que deram a sua parcela de luta para que a gente possa estar vivendo hoje um período de maior liberdade e um período de reconhecimento dos crimes da repressão. Eleonora viveu de uma forma bastante sentida o que várias militantes viveram, um pouco mais as mulheres que os homens, embora os homens também,
que foi ter compartilhado pedaços da prisão com a sua filha. Esse é um sofrimento inesquecível, e a Leonora tem para nós um significado extremamente importante, como tem ali a Rosalina Santa Cruz, como tem a Clara Scharf, como tem várias outras militantes feministas que estão aqui e companheiras que estão na mesa, que foi juntar a luta com o feminismo de uma maneira indissociável. A luta pela igualdade na sociedade não faz sentido se não tiver igualdade entre mulheres e homens também. Então, a presença dela no Ministério de Política para as Mulheres hoje redime todas nós e todos nós, e não é redimir no sentido religioso, porque essa parte, tem uma parte que nós militantes políticos não militamos nessa área, mas redime no sentido de nos encher de orgulho de que estamos ocupando um espaço que é resultado de uma luta em que vários morreram. Muito obrigada e um abraço muito grande da ministra Eleonora Minicucci para vocês. Tatal, só queria te pedir, já que você está com a palavra, como a Eleonora ia desempenhar um papel assim, de fazer uma costura das falas das pessoas com as quais ela tinha convivido, Márcia Mafra, Bete Lobo, eu queria te pedir que você está com a palavra, falar um pouquinho da sua convivência com a Bete Lobo. Então, é que o tempo era pequeno, eu cortei alguns pedaços, né? Eu acho que, primeiro, e somos várias de nós aqui que convivemos com a Bete Lobo num período em que a atividade da Bete era uma obsessão ativa e criativa de fazer com que nós que estávamos na esquerda e construindo o Partido dos Trabalhadores tivéssemos a consciência de que a gente precisava lutar do ponto de vista de classe e lutar pela igualdade entre mulheres e homens. Mas isso começou bem antes do PT. A Bete Lobo participou como exilada, já nos anos 70, dos grupos de exilados e exiladas brasileiras na Europa, e que brigavam numa época difícil, brigar nesse sentido que a gente gosta da briga, né, para que o conteúdo da igualdade entre mulheres e homens fizesse parte da esquerda. Se revoltava ao saber que estamos do lado na luta política e quando chega na luta cotidiana, a gente tem mais dificuldade de reconhecer que a igualdade tem que ser construída todos os dias. Eu me lembro muito de uma reunião com a Bete Lobo, quando nós estávamos escrevendo o primeiro programa de governo do Lula presidente, em 1989, quando a gente estava procurando achar um mote para esse programa de governo, várias de nós tentando pensar, e sempre me guardou a imagem da Bete ali, com toda a sua energia, e dizendo, se nós não construímos igualdade de fato, não vai valer a pena. E nós fizemos uma frase, que a frase não é tão maravilhosa, eu não sei de quem que é a frase, no final das contas, porque era de várias ali juntas, mas que depois virou um mote de vários programas de governo do PT, que era por um Brasil de homens e mulheres livres e iguais. Liberdade é um objetivo infinito. E a igualdade é a medida de que a liberdade efetivamente existe. Sem uma das duas partes, nós não construímos justiça. Sem uma das duas partes, não vale a pena a gente dar as vidas, como várias de nós, várias de vocês aqui, e várias das familiares aqui sabem o que isso significou. Muito obrigada por ter convivido com a Bete. Muito obrigada, Adriano, por ter construído esse prêmio, que faz com que todos os anos a gente lembre essa militância. E os deputados e deputadas aqui presentes, que sabem o quanto é bom, eu que sou funcionária efetiva da Assembleia,
ver essa Assembleia com a posição de esquerda. Obrigada. Gostaria de anunciar a presença de Vera Paiva e queria convidá-la para vir à mesa, por favor. Vem pra cá. Fica com a gente aqui um pouquinho. Lá? Bom, né? Agora, dessa pessoa maravilhosa aqui, enorme, dessa biografia, Clara Scharf. Quem faz a leitura do memorial da Clara Scharf é a Chaya Scheiner, vai falar Xará, Clara Scharf. Boa noite. Clara Scharf foi filiada ao Partido Comunista Brasileiro de 45 a 1960. Teve a casa invadida e destruída no governo Jânio Quadros. Teve sua primeira prisão política ainda nos tempos de Getúlio Vargas. A viúva do dirigente da Ação Libertadora Nacional, Carlos Marighella, morto em 1969, ficou exilada por 9 anos e ajudou a fundar o PT. Hoje, Clara segue militando no PT, é membro da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e preside a Associação Mulheres pela Paz. Clara, me sinto honrada de te entregar esse diploma, porque você realmente é uma grande guerrilheira. Que você continue assim por muitos e muitos anos. Fico muito feliz em te entregar esse diploma. Muito obrigada. E obrigada pela comissão que me escolheu, a Comissão da Verdade, que me escolheu para fazer essa entrega. Pessoal, por favor, está todo mundo começando a passar mal aqui na mesa com o ar-condicionado tão frio. As pessoas estão se sentindo mal. Tem como desligar, por favor, aqui na mesa? Clara Scharf, desculpe, Clara, com a palavra. Bom, boa noite, em primeiro lugar, a todo mundo que está aqui, companheiros e companheiras. É muito bom quando a gente vai nessas reuniões que tem os dois sexos, né? Porque antigamente eram as companheiras separadas e os companheiros separados. Eu sou dessa geração que foi acompanhando toda essa mudança, né? Então, eu fico muito contente porque aqui tem todos os rostos, todas as cores, todas as experiências. Cada um tem uma história para contar. Eu acho que esse negócio aqui foi muito mal organizado, viu? sem querer ofender, porque eu não sei, não pode dar a palavra a todo mundo. Eu não sei como é que a gente organizaria, como é que a gente ia organizar uma reunião dessa, onde todo mundo pudesse falar. Porque a beleza desses atos é muito difícil contar um resumo da vida de uma pessoa, né, numa situação como a gente viveu no Brasil, de tantos anos de luta, de tanta dificuldade, de tanta tortura, de tanta repressão e tanta alegria com as vitórias que a gente conquistou. E essa vitória foi conquistada por todo mundo que está aqui também. Não somos nós que estamos aqui sentados na mesa. Quando disseram assim, você vai receber um prêmio. Eu disse, mas por que eu vou receber um prêmio? Eu sou uma das pessoas, entre centenas e milhares de pessoas que lutaram nesse Brasil para a gente chegar a uma situação de poder fazer um ato como esse aqui, que antigamente não podia, certo? Então, eu acho que todo mundo que está aqui tem um pedacinho da composição dessa história.
eu fico muito constrangida, às vezes, quando me pedem para falar. Mas como é que eu vou contar, em 10, 15 minutos, vamos dizer, uma vida de tantos anos de luta? Eu sou militante desde 45, né? Quando terminou a Segunda Guerra Mundial. E estou aqui a essa hora, com 87 anos de idade, e acho que não deu ainda para fazer tudo que eu queria fazer. Eu conheço muitas dessas pessoas que estão aqui e muitas dessas estão sendo homenageadas. Conheci muito a Zuleika, fui companheira dela, brigávamos porque a Zuleika andava de bicicleta na época que as mulheres não andavam de bicicleta. Coisas assim, eram avançadas. Se a gente for recordar a vida dessas pessoas, é uma coisa belíssima. Mas também não vamos idealizar de que essas pessoas eram perfeitas. Ninguém é perfeito. Nenhuma pessoa, nenhum ser humano é puro e perfeito. Todo mundo teve seus defeitos, cometeu alguns erros, né? Mas o que levava essas pessoas a lutar? Era aquele desejo de transformar essa sociedade injusta e cruel numa sociedade forte, valente, cheia que desse ao povo tudo que o povo tem direito, homens e mulheres. E essas mulheres que estão sendo homenageadas aqui e outras que vão ser citadas, deram uma parte da sua vida para mudar essa sociedade que é cruel até hoje. Melhorou muito, nós temos hoje uma democracia, tivemos um presidente operário, temos uma mulher ex-presa política, tudo isso são vitórias conquistadas com a luta de todo mundo. E dessa luta participam todos, os que morreram, os que estão vivos e os que não fazem muita coisa, mas fazem todo dia o seu pedacinho. Essa luta não é de poucos, é de muitos. E se não for de muitos, ela não dura, ela não pode se desenvolver. Então é muito importante ver aqui, por exemplo, uma mulher como a Melinha, que sofreu na cadeia, que foi torturada, que os filhos viram como é que ela foi torturada, e que está hoje aqui e é brincalhona, e é alegre, e tem humor, e tem 1000 ideias. Vejo o Ivan, né? Porque aqui não é só para a mulher que a gente vai falar, tem que falar para os homens. O Ivan, preso político, filho de um homem que foi assassinado. Se eu for olhar o rosto de cada pessoa aqui, não dá nem tempo. A Rosalina, né, que perdeu o irmão. Hein? Sim, eu estou vendo todo mundo que está aqui. Tá, espera aí, Hilda. Deixa eu ver aqui, um minutinho. Então, a Hilda, que o companheiro foi assassinado e ela, valente, foi para o exílio, educou os filhos em Cuba. Quando todo mundo estava voltando, ela disse, eu não volto enquanto meus filhos não terminarem de estudar. São mulheres que têm valor. A Isaura, cadê a Isaura? É que todo mundo aqui tem uma história. E eu só tenho 5 minutos para falar. Como é que eu vou falar? Então, eu acho que é melhor eu não falar mais, né? Eu quero... Muito obrigada mesmo. Clara, mas só para rememorar, aquele tempo que os homens ficavam separados da mulher ainda era na sinagoga, não era? Uma regressão muito antiga, vamos lá. Bom, vamos lá. Segura. Vamos lá, tem muita coisa pela frente ainda. Agora, vamos falar da família Santa Cruz. Da mãe, da Rosalina, do Fernando, Eusita Santa Cruz. Quem vai ler o memorial dessa família é a Dodora, Maria Auxília Dorarantes. Vamos lá, Dodora. Eusita Santa Cruz, mãe de 10 filhos, parte deles foi atingido pela ditadura militar, como Marcelo, que foi expulso da faculdade, como Rosalina, que foi presa e torturada. E, por fim, Fernando Santa Cruz, seu 5º filho, preso e desaparecido em 23 de fevereiro de 1974. Foi a partir do desaparecimento do filho que começou a Via Crucis de Dona Eusita. Há quartéis do Rio de Janeiro, Recife, São Paulo, atrás de cartas, escrevendo cartas sem respostas a autoridades civis e militares. A luta incansável da mãe de Fernando pelo esclarecimento da situação dos desaparecidos políticos no Brasil e por informações do paradeiro de seu filho é retratada no livro Onde Está Meu Filho?
É uma das lutadoras pela anistia, pela democratização do país e hoje, aos 99 anos, segue ao lado dos filhos em busca dos restos mortais do seu querido filho Fernando. Eu queria agradecer, em nome da mamãe, essa homenagem, agradecer a doutora pelas palavras e colocar que é muito emocionante que no Dia da Mulher, né, a minha mãe seja homenageada aqui. Minha mãe representa a luta que nossa família, não só a nossa família teve, mas que as mulheres têm, né? Em geral, as mulheres, quando são atingidas como foi pela ditadura, elas têm papéis muito diferentes, né? A mamãe era uma ceazinha, uma mulher que tinha toda uma formação de classe média, que vinha do engenho e tal. E ela se tornou, com a saga da nossa família, uma defensora dos direitos humanos, né? Uma defensora que recebeu prêmios como esse e outros, né? Foi indicada entre as 1000 mulheres para o Prêmio Nobel da Paz. E mamãe se transformou numa guerreira no momento em que se sentiu atingida com a minha prisão, a expulsão do Marcelo da universidade. E assim ela representa como as mães da Praça de Maio, as mulheres que, como mães, lutaram na defesa de seus filhos. E também nós, as outras mulheres, que entramos na luta e somos atingidas como mulheres, né? A gente lê o livro Mulher, Substantivo Feminino, vê como, na tortura, nós, mulheres, fomos atingidas de forma diferente dos homens. Não mais ou menos, mas diferente, né? A tortura sexual, nosso corpo, a nossa existência é usado pelos torturadores da forma como foi usado. Lê aquele livro, lê a história da Inês Etienne Romeu, lê a história das mulheres que foram torturadas, usando o seu corpo, né? Eu fui presa junto com o meu companheiro, e o tempo inteiro a gente era usado um contra o outro, com uma relação homem-mulher, era uma relação de dominação e na tortura usado como foi usado a Melinha, os filhos, na relação da mulher-mãe, não é? Eu dizia há pouco na PUC que as mulheres não eram torturadoras. As mulheres estavam na repressão, nos encontros fora, na busca da gente, mas na tortura direto nós éramos torturados por homens, porque o machismo é tão grande dentro das Forças Armadas e aquele era um terrorismo de Estado, né, que eles achavam que as mulheres não teriam condições por ter a sua formação, a sua sociabilidade de mulher, elas não saberiam torturar tanto, eram capazes até de se envolver com o torturado, né? E tem muitos casos de estupro, e muito caso de violação de direitos com a questão da sexualidade, que eu passei, que a Melinha passou, que nós sabemos que eram torturadas por homens, e nós estávamos sempre nuas, não é? O nosso corpo era objeto também de descaso, muitas vezes nem éramos nem tocadas, mas nós, mulheres, todas que estão aqui presentes, que foram torturadas e sabem o que o vírus relata, sabem o quanto a relação com mulher na tortura tem uma especificidade, tem é uma coisa única nessa relação, né, da tortura. E aqui nós temos mulheres mães e temos mulheres filhas, as nossas filhas, que também passaram por todas essas de uma forma ou de outra, por essas torturas. E vão, além de ser um preso político, e vão um filho, né? Mas tem uma Naysandi. Naysandi nasceu em Cuba. Naysandi, como criança, devia perguntar muitas vezes, quando a mãe dela e o pai, os dois, saíram de Cuba em busca do seu ideal de justiça, de acreditar que talvez essa revolução fosse fosse vitoriosa e menos longa. Naysandi ficou em Cuba com 1 ano e 8 meses, né? E veio para o Brasil quando tinha 12 anos. Quantas vezes a minha deve ter perguntado, né? Onde está meu pai? Onde está minha mãe? Como minha mãe pergunta até hoje, onde está meu filho? Uma resposta que nós não conseguimos ter até hoje. Minha mãe tem 99 anos, não pode estar aqui porque mora em Recife, mas nas coisas de Recife ela tem ido, e tem ido com essa pergunta. Tivemos governos
governos como o governo Lula, governo como o da Dilma, temos a Comissão Nacional da Verdade, e até hoje, que país é esse que até hoje não apurou a Casa da Morte, onde foi dito que meu irmão foi torturado e cremado, e jogado num cremado não, né? Queimado num forno de usina, troca de benefícios. Quer dizer, um policial chega e diz isso publicamente, isso não é apurado, rigorosamente apurado, né? Onde nós soubemos, desde de um vídeo que se colocasse aqui, eu falo em 1983, que nós soubemos que nosso irmão tinha ido para a Casa da Morte de Petrópolis. A Casa da Morte de Petrópolis até hoje não foi desapropriada, até hoje ela foi vendida pelo DOI-CODE, pelo nazista que lá morava, para outros e outros. Então, eu acho que a minha iniciativa, que a Comissão da Verdade de São Paulo está tendo, é importantíssima para resgate de tudo que aconteceu. Mas é necessário que se faça justiça nesse país. Nós queremos a responsabilização. E até hoje é algo que nós lutamos e esperando que minha mãe talvez não viva, tem 99 anos, para ver, 19, é bom, 99, para ver isso